Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E os tópicos são: o que se deve entender por pobres de espírito, quem se elevar será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e prudentes, e nas instruções dos espíritos o orgulho e a humildade, a missão do homem inteligente na terra. Capítulo fantástico, aconselho demais a leitura, que vem explicar a grandeza e a importância da humildade, né? Vou ler esse primeiro tópico para que fique bem compreendido. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em São Mateus, no versículo 3. A incredulidade se diverte com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Nascemos nessa terra com o objetivo de nos melhorarmos, nos desenvolvermos, de nos moldarmos moralmente, de caminhar no bem. Para isso, viemos com um pacote de aptidões, num meio propício para desenvolvermos nossa missão. E tudo o que possuímos é de usufruto, com um único objetivo: compartilhar. Da inteligência, dos dons, a condição do corpo. Sendo a raça humana uma só família, não há outro sentido a não ser nos auxiliarmos. Porém, na ilusão da matéria, muitos se perdem no egoísmo, na vaidade e no orgulho, se distanciando da sua própria essência, o amor fraternal. Se perde e adoece, se achando diferente do conjunto, se vendo melhor, privilegiado em algum sentido. De todos os dons, a humildade é que enobrece as qualidades morais. Sem a humildade, todas perdem o seu valor, pois não há prática do amor sem a humildade. O objetivo de um forte no meio dos fracos não é da dominação, é de auxílio, e do inteligente o esclarecimento, e assim por diante. Tudo com o mesmo objetivo: o auxílio, o compartilhar, o doar-se. E isso não é diferente dos dons mediúnicos. A Umbanda nos esclarece isso desde sua fundação: a incorporação do espírito para a prática da caridade. E isso a espiritualidade faz com precisão cirúrgica. Cabe aos encarnados fazer sua parte e compreender que não há outro caminho a não ser o da reforma íntima, para despertar dentro o amor fraternal, para que a consequência seja a caridade. Dentro do amor fraternal, o objetivo do desenvolvimento moral é o de servir, para despertar sorrisos e não fazer brotar lágrimas. É doando que se recebe. Perde o encanto com a Umbanda todo aquele que deposita na espiritualidade a responsabilidade da sua melhora, e se encanta ainda mais a cada dia todo aquele que se reconhece em si mesmo a sua responsabilidade em conduzir suas escolhas, em fazer sua parte e ser responsável por ela sempre. Como é uma aula de humildade, a gente tem que entender que a máxima da Umbanda é a humildade. Por quê? Porque é ela que enobrece todas as virtudes. Sem a humildade não há virtude nenhuma. Porque o orgulho é o que nos afasta de Deus, nos afasta da espiritualidade de luz. E a humildade é a que nos aproxima. Entendemos que no tratar com a espiritualidade e com Deus, nós estamos para servir e não para ser servido. Então entende-se que é um caminho de humildade. A mais alta hierarquia espiritual, quando está em terra, na sua incorporação, deixa isso bem claro: a prática da humildade, que vem trazer o assistencialismo sem arrogância, sem vaidade, sem eu sou, sem é eu que estou aqui para resolver. E é uma aula que tem que ser passada para todos nós, tem que ser compreendida pelo umbandista, que o umbandista se caracteriza pela prática da caridade e não pelo tempo de casa, pelo tempo de conhecimento. O que acontece é uma inversão de valores devido à proximidade, o costume
de tanto estar próximo a uma espiritualidade, de tanto conhecer este trabalho, esse trabalhador da luz, este guia, a gente acaba transferindo, achando que esse elo de amizade, a responsabilidade sobre minhas bênçãos está na mão deles. A gente perde até por vezes, um bandista perde o seu se conectar com Deus, com a divindade, com a espiritualidade de luz, achando que a espiritualidade está como um atravessador dos seus pedidos, e não é isso que deve ser feito. A espiritualidade deixa isso muito bem claro, que ela não vem dar para ninguém, entregar para ninguém aquilo que não seja de merecimento, seja na colheita do bem, ou seja na colheita das provas. Não, no caminho da Umbanda fica bem claro para todos nós que não é um balcão de pedidos, a Umbanda não é um balcão de adivinhação, ela não é aqui acabam os seus problemas. A Umbanda deixa isso bem claro para todos. É que com o passar do tempo, a gente sentado na assistência, sentado na sala de aula, no curso básico de Umbanda, primeiro contato com a espiritualidade, os olhos brilham como o de uma criança que está prestes a ganhar um presente que tanto sonhou. E aí a gente começa a conhecer, a descobrir a espiritualidade, a conexão que sempre existiu do espírito para com o encarnado, e com o passar do tempo é o brinquedo que perdeu a graça, porque foi depositado no brinquedo a alegria e não no divertir-se. Então é isso que a Umbanda deixa bem claro para todos nós, com muito estudo, com muita aula, com muita orientação, com muito amor, com muito respeito e com muita humildade ao tempo de cada um, mas não deve-se perder o foco, o sentido sempre será o mesmo. Quem se elevar será rebaixado. O caminho do bem, do melhoramento moral para a prática da caridade, o amar-se, tem que ser com humildade. Não é um caminho de desenvolvimento mediúnico, onde a pessoa amanhã ela quer um mando, um desmando, eu julgo, eu critico, eu faço porque eu sei. É ao contrário, sempre teremos sempre mais a aprender do que a ensinar. Se não ver esta grandeza, perde o sentido da Umbanda. Se eu for para a Umbanda, numa gira, num desenvolvimento, numa aula, e não ir com um amor, com a humildade de que estou para aprender ainda mais, as coisas se invertem, a vaidade e o ego tomam frente, o orgulho, e as pessoas adoecem, porque a nossa essência é o amor fraternal, somos o filho de um Deus criador que é amor, então nossa essência natural é o amor fraternal. Toda vez que a gente caminha em sentido contrário disso, que agora eu sei um nome de uma entidade, ela está para me servir, para me socorrer, para resolver meus problemas, para trazer a paz que eu mereço, para trazer julgamento e justiça para aqueles que me enfrentam, me criticam, enfim, perde o sentido da Umbanda. A Umbanda não é isso. A Umbanda não é isso. Ela é tudo menos isso. O que é mais difícil de ser trabalhado na Umbanda é o orgulho e a vaidade, seja ela mediúnica ou particular, do indivíduo. Porque o caminho é de humildade, não tem outro caminho. Deixado claro isso na fundação da Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas deixou isso como a máxima da Umbanda. Uma porta aberta para todos, a incorporação do espírito para a prática da caridade, onde a porta estará aberta para todos. Com muita humildade para esse tratamento. O julgamento é da carne, não é? Porque a gente não quer nos julgarmos, a gente não quer olhar para dentro, não se aceita quem é, não se ama, não se respeita, e aí não tem o que fazer para fora que seja em benefício do próximo. Julgamento, crítica, maledicência, fofoca, raiva, mágoa, intriga, e isso não é o movimento da Umbanda. O ensinamento máximo da Umbanda, base máxima, é a prática do amor. Para que isso aconteça é necessário amar-se, porque é o amor ao próximo como a ti mesmo. Então, sem a sagrada reforma íntima, sem a compreensão do ser, de quem ele é, aceitando como ele é, e de que ele não está num processo de que vai se transformar em algo que ele não é, né? É de aceitar quem é, do jeito que é, aonde está, por que está, e
se respeitar, se perdoar, clarear os seus infernos astrais e entender que não vai deixar de ter sombra, não vai deixar de ter ego, não vai deixar de ter. Somos duais e essas são as ferramentas para nosso próprio desenvolvimento. Não teria sentido nenhum alguém vir a essa terra com um pacote necessário para cumprir a sua missão, porque cada um vem com uma missão, ninguém está a passeio na terra, isso que não é um parque de diversão, não é? Se ele não entender o processo de servir. Nós estamos aqui para servir. Só que só há necessidade de o doar-se ser bom quando tem algo bom para si mesmo. Então não é um trabalho de egoísmo, é ao contrário disso. É entender que não tem como eu respeitar fora se eu não respeitar dentro. E tem que ter um processo de humildade muito grande. De se olhar no espelho, de se aceitar, de entender como é, como são as coisas, porque isso é reforma íntima. É aceitar as coisas como elas são. E não de querer que as coisas se transformem segundo a tua vontade e a tua verdade. Então é um processo lento, com muita humildade, com muito respeito, com muita calma. Para dentro a gente vê dificuldade de se aceitar, de se amar, de se perdoar, de se enxergar e aceitar que é pequeno, que é falho, que vai ter falha no caminho, que estamos aqui enfrentando provas para um processo de amadurecimento, de crescimento. Então, diante da espiritualidade, é ridículo você falar que está para desenvolver o teu guia, de que você tem algo para passar para ele que ele tem que fazer, de que a espiritualidade não está vendo o que está acontecendo aqui. Nós estamos para aprender. Nós estamos para aprender com a espiritualidade o tempo inteiro. Se você se permitir o aprender, você aprende. Não há uma gira que não seja uma aula. Não tem uma incorporação que não venha para trazer um melhoramento, que não venha para te indicar o caminho do bem, que te leva à paz, que te orienta para um processo bom e não ao contrário disso. Os caminhos que nós tomamos são amargos. Aí é o remédio não é doce. É se aceitar como é, não é querer se transformar, não é olhar para fora e se comparar, porque o outro é, porque o outro faz, porque o outro não faz. É olhar para dentro de você e colocar a responsabilidade onde deve pôr. Você tem que tomar controle da tua vida e fazer a tua parte. O outro não é você. Você não responde pelo outro. O teu quadrado é pequeno e a gente quer aumentar. Nossos problemas são para nós resolvermos. E a gente quer terceirizar. Por que a espiritualidade ainda não trouxe a minha melhora? Porque você não fez por onde, você não se melhora, não se ajuda, não se ama, não se perdoa. E aí o que tem de mal para fora, fala a boca, o coração está cheio. E aí achando que uma prática exterior de uma oferenda, de um ponto riscado, de um canto sagrado, vai te trazer benefício. Sujo o homem é o que sai da boca, não é assim? Não o que entra. Então os atos externos não valem de nada dentro da Umbanda. O melhoramento é interno. O processo de paz, a gente entende que a espiritualidade desde sempre deixou essa aula bem clara para todos nós. A paz é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Fora não tem que nada que te traga paz. Você tem que se pacificar. O amor não vai vir daqui. O amor tem que brotar daqui. Porque nós só reconhecemos o que nós conhecemos e ouvimos isso há anos, e de tempo em tempo a espiritualidade vem nos lembrar. O que nós deveríamos fazer, que nós devemos fazer é uma revisão de conceito. Pegar os conhecimentos que a gente grita tão alto que tem e reler eles, revisar eles, para entender que isso tem que ser colocado em prática, porque senão é um desperdício, porque sem a prática não há melhora, não há plantação. Teoria não salva, não melhora e não ajuda ninguém. A teoria é linda, é maravilhosa, a leitura, palestrar é fácil, qualquer um faz, qualquer um lê o Evangelho e lê isso. Isso tem que ser tomado como uma aula, para que seja lembrado qual é a prática que nos cabe, e não é dentro do templo. Para muitos é difícil dentro do templo, olhando para irmãos que estão na busca do mesmo sentido. Imagina fora do templo. Então, se vestido de branco, de mãos dadas, você encontra dificuldade de respeitar, de se aceitar que está para servir, de que o outro é do jeito que ele é, e isso não responde você. Imagina fora. Nós estamos para melhorar, para aprender, para ser direcionado dentro do templo,
Entendendo que somos médiums 24 horas por dia, ninguém para de vibrar, ninguém para de pensar, ninguém para de falar 24 horas por dia. Nós vibramos o tempo inteiro, fazemos escolhas o tempo inteiro. E aí depois, na hora da responsabilização, é o terceiro, é o outro que é ruim, o outro que me falou, o outro que magoou, a espiritualidade que não viu, a espiritualidade que não fez, a espiritualidade que não faz. A responsabilidade é inteira nossa. Então o menos é mais, é sentar mais, entender que nós estamos para servir, estamos para aprender. E todo movimento que eu colocar de teoria benéfica, do caminho do bem, se eu colocar isso em prática, é isso que passa em mim, fica em mim, porque é doando que se recebe. Então é uma instrução bem simples do caminho da Umbanda, da espiritualidade, é de muito respeito, é de respeitar o tempo individual de cada um, não é de cobrança. E o que é esperado é para que se formem elos de uma corrente desta egrégora em compartilhamento com a parte espiritual, para que se espalhe mais amor. Então é esperada a parte individual de cada um de nós. Não é achar que a espiritualidade não está vendo, não faz, ou está faltando ainda algo. Nunca falta nada, está sendo sempre certo. A equipe tem um respeito pleno na linha do bem, o trabalho da espiritualidade. O que acontece, onde tem que ter o foco da prática, é na nossa parte carnal. É entre nós, é nós com nós mesmos, para que depois, estando este meu quadrado bem, eu consiga interagir pacificamente com os outros quadrados do qual eu não vou responder. Então, indiferente do melhoramento ou do atraso de alguém, eu não vou partilhar nenhum tipo de colheita. A gente tem acesso a vibrações iguais, a gente só atrai espíritos afins, energias iguais se atraem, lei do retorno, está tudo tão claro, tão repetitivo, não é? Porque nós, por vezes, não nos permitimos pensar até nisso, porque você pega uma dinâmica qualquer, uma aula qualquer, e você entende uma ligação maravilhosa, porque tudo faz parte do todo, é uma coisa conectada à outra, então não tem desenvolvimento mediúnico sem a responsabilização da tua parte enquanto ser humano, que tem uma vida, que tem trabalho, que tem estudo, que tem família, que tem amigos, entende? Se eu não tenho responsabilidade para com a minha vida pessoal, como é que eu vou demonstrar ou aplicar a responsabilidade para uma parte que é de muito comprometimento, que é a parte espiritual? Então, da cerquinha para dentro, as coisas têm que muita coisa. Então, da cerquinha para fora não tem que nada. Então, nós temos que entender que não é o quanto mais eu saber, qual vai ser o dia do fim da reforma íntima, do desenvolvimento espiritual. Não tem fim. Então, quanto mais a gente souber, quanto mais contato nós tivermos, maior a responsabilidade da prática de tudo que se sabe. O peso é maior. Porque quem é dado é cobrado, é esperado. Até isso eles colocam amor e respeito, não cobra, respeita. Então, e nós para fora, tira porrada e bomba, não aceita, não quero, é ruim, não presta, tem que colher, entende? Não é esse o caminho é simplicidade. Umbanda é simplicidade. A carne que esquece do que ela faz parte, porque os olhos nos distraem demais, não é assim? O barulho mental nosso nos distrai demais, é esquecer porque estamos descalços dentro do templo. É esse o entendimento. Por que nós batemos cabeça? É esse o entendimento que não deve sair de dentro de nós. É do que nós estamos fazendo parte, qual é a oportunidade que eu estou tendo hoje de estar fazendo parte de uma egrégora, de um grupo de instrução do caminho do melhoramento do bem, para que eu aprenda a me amar, a me aceitar, a me respeitar e desenvolver virtudes para que eu possa doar. É simples, mas a distração do olhar é sempre do julgo, é sempre do que está faltando, do que está ruim, do que está errado, da parte que não nos cabe, porque é preguiça demais para olhar para dentro, é trabalho demais dentro. Então, como eu não quero arrumar dentro, fica mais fácil eu bagunçar fora. Então, é um entendimento simples,
que a espiritualidade nos auxilia o tempo inteiro e que, por vezes, esquecemos com muita facilidade. Não lembramos mais como chegamos na Umbanda, nosso primeiro contato com a espiritualidade, como foi sentar na assistência, como fui recebido, qual foi a orientação, o encanto do conhecer a cada oportunidade diante da espiritualidade que estávamos sentados aprendendo, e passa-se pouquíssimo tempo, as coisas perdem o sentido, porque o intuito não é o sentar sempre para aprender, é o pouco que sei já me faz doutor, agora eu já sei, já desenvolvi, agora eu sou. É ridículo, é o caminho de orgulho e de vaidade, perdão da palavra. A verdade é essa, nós estamos para aprender, para que tendo possamos servir mais, servir bem, para servir sempre. Então, se não tem melhora dentro de nós, se não tem a autoanálise de você para com você, que você que pesa o tamanho do tapa, de fora você vai esperar o quê? Você que calcula o quanto você quer se questionar, o quanto você está se julgando de verdade, quem é você, o que você vibra, o que você pensa, qual é o peso do seu travesseiro chamado consciência. Nós sabemos disso, ninguém engana Deus e nem muito menos a espiritualidade. Então não é um fingimento, é respeito. Ninguém é obrigado a amar ninguém nessa terra. É respeitar todos. Só que você só consegue atingir isso olhando para dentro, se amando, se respeita, se perdoa. Você é pequeno, aceita. Seja humilde, cara. Tá tudo certo. Ninguém aqui é maior que ninguém. Estamos na mesma sala de aula chamada Terra. Cada um na sua matéria. Não tem melhores, não tem piores. Tá tudo certo. Aquele que aprendeu mais, amanhã é o meu processo. E aquele que não sabe nada foi ontem o meu processo. Ou é hoje, enfim. Indiferente, não há comparação. Para um pai, o amor é o mesmo dado a todos. E as oportunidades também. Então, se tem erro, se tem um esquecimento do caminho de amor, do bem, do melhoramento moral, não está na espiritualidade, não está no templo, está no teu congá interno, que tem bagunça aí. Então, uma grandiosa oportunidade que nos leva à reflexão da importância e da grandeza da virtude e humildade, que sem ela, esquece. Eu sei, eu faço, eu tenho, eu posso, para. Quanto mais é para servir mais. É o contrário. Poucos querem, poucos aceitam isso, mas é para servir mais, cara. Quanto maior o seu braço, maior o abraço. Não é ao contrário, não é um processo de evolução individual para dominação, escravização. Já passamos, cara. Já estamos em outra realidade, estamos partindo para outra. Ou nós aproveitamos bem essa oportunidade, ou continuaremos nesse processo aí. É individual de cada um, ninguém responde por ninguém, ninguém tem que nada. Respeito sempre a todos. Olha para o chão que você pisa. Se é com amor, abaixa a cabeça, com muita humildade. Se não é com amor, fica à vontade. Não vai mudar nada. O caminho de Umbanda é esse. Melhoramento moral. A incorporação do melhoramento moral, do amor fraternal para a prática da caridade. Sem melhoramento moral, não adianta. O umbandista é reconhecido pela prática da caridade. Curso básico de Umbanda está lá. Acabou, não é tempo de caso, conhecimento. Esquece isso aí, esquece. É humildade. Não há caridade sem humildade, porque caridade é doar-se, não é dar. Estou aqui servindo a cesta básica, dever moral. Olhou para dentro primeiro, senão passa vergonha até com isso. Solidariedade primeiro para quem está dentro da sua casa, para quem está de mãos dadas com você. Fazer bonito para foto. Tudo menos caridade. Tudo menos solidariedade verdadeira. Então, a gente tem que prestar bem atenção no caminho que a gente anda, porque tudo realmente é visto. Ainda que não seja dito como a gente quer, quando é para o outro o peso, tudo é visto. E quem responde pela tua parte é você. Respondemos individualmente pelas partes que nos cabem. E o tamanho da responsabilidade de cada um é de acordo com quem ele é. Acabou. Respeita a tua parte, deixa com o outro. Se a tua é limpar só um quadrado, limpa o teu quadrado. Se o outro de limpar a sala inteira, deixa que ele limpa. Acabou. Você está aqui para ajudar, para servir, para aprender? Senta. Tem muita coisa para ser vista ainda. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo
teoria fantástica, que um dia a gente consiga colocar isso em prática, entender do que nós estamos fazendo parte, do que nós fazemos parte, porque a aula dada pela espiritualidade sempre é essa máxima: humildade, humildade. Não se ergue não, que senão o chão é grande. A mão para levantar é estendida, não é? Para ferir o orgulho é rasteira. Não tem outro caminho. A gente planta e colhe. Muitíssimo obrigado, gratidão. Até o próximo Evangelho.